Olá, colegas! Eu sou Michele Andrade, advogada e correspondente jurídico. O objetivo deste canal é disseminar conteúdo prático sobre sustentação oral nos juizados. Eu quero ajudar você a se especializar nesta diligência que é a sustentação oral na turma recursal. Nesse vídeo eu vou falar sobre parcerias. Quais os motivos que levam os advogados a contratarem, a quererem fazer parceria com outros advogados que tenham a estabilidade de sustentar? Quais as oportunidades que você tem com a parceria? Por que é tão interessante para você, que é especialista em sustentação oral, realizar essa parceria? Como eu já falei aqui em alguns vídeos deste canal, nós temos algumas formas de trabalhar com a sustentação oral. Uma delas é a correspondência jurídica, através da qual você faz a sustentação oral e aquele contratante te paga pelaquela diligência, ele te dá um valor fixo por aquela diligência e você não tem relação nenhuma com o processo. Uma outra forma de você trabalhar é você fazer a sustentação oral nos seus próprios processos. Se você é um advogado que já atua no juizado, você pode acompanhar o processo desde o início, petição inicial, contestação, todas as audiências, diligências, os recursos contra razões e fazer também a sua sustentação oral, e aí você vai aumentar muito a performance do seu processo, vai aprender muito com as turmas recursais. E uma terceira forma de você trabalhar com a sustentação oral é a realização de parceria. Você realiza parceria só para você cuidar dessa parte de sustentações orais nas turmas recursais. E você pode pensar assim, mas Michele, como é que eu vou conseguir parcerias? Eu tenho outro vídeo aqui que eu falo sobre prospecção e fidelização de clientes, que você pode dar uma olhadinha lá, mas uma das formas de você conseguir chamar atenção é você publicizar a sua advocacia, você informar que você está atuando no juizado, você focar no juizado, nas turmas recursais, assistir sessões, fazer network, estar naquele ambiente faz com que você conheça muita gente e aí aparecem muitas oportunidades. Através da sustentação oral também você pode trabalhar como pautista, que pautista é como se você fosse contratado de um escritório e aí você ganha um valor fixo para realizar todas as sustentações orais daquele escritório. Eu, particularmente, não gosto dessa opção, porque você fica vinculado e muitas vezes o escritório não permite que você faça trabalhos externos, que você pegue processos por fora. Quando você é autônomo, você pode trabalhar nos seus processos, você pode fazer correspondência jurídica e você também pode fazer parcerias. Então, seu campo é muito mais amplo. Você pode estar habilitado, você pode ganhar honorários dessas três formas e ampliar muito mais a sua performance no juizado. Mas nesse vídeo vamos focar nas parcerias, os motivos que levam os colegas a te contratarem e as oportunidades que você tem por fazer parceria. Um dos motivos que levam você a fazer parceria, que leva os colegas a te contratarem, tem a ver com a questão financeira, com recursos financeiros. E quando eu falo recursos financeiros, o que é que eu quero dizer? Como eu falei há pouco, na correspondência jurídica você precisa despender um valor fixo e pagar aquele advogado para que realize aquela sustentação oral. Quando você faz uma parceria que você tem essa habilidade de fazer a sustentação oral, você pode cobrar, por exemplo, pelo êxito ao final da demanda. Os advogados podem, em comum acordo, sentar e estipular um êxito, um percentual para cada advogado, a depender da importância, a depender da habilidade que ele desenvolva naquele processo. E isso daí você pode realizar não só com um parceiro, não só com um escritório, mas com vários. E a parceria vem não só de advogados, mas também de escritórios. Tem muitos escritórios pequenos que não tem esse caixa, não tem esse valor fixo para despender, para poder pagar o correspondente para realizar as sustentações do escritório. E eles preferem fazer uma parceria com uma pessoa que cuide só dessa parte. Porque muitas vezes o escritório tem várias sustentações orais para cumprir, o advogado não quer se disponibilizar a fazer, ou porque não tem desenvoltura, ou porque não tem tempo. Então é muito melhor que ele faça uma parceria com um profissional que vai estar habilitado, especializado para fazer aquela sustentação, que conhece a turma recursal, que conhece os relatores, que tem um entendimento melhor sobre os processos, e aí ele delega essa função. De modo que, na parceria, o resultado do processo também depende de você. Você tem que lutar pelo processo, porque o processo também é seu. O resultado daquele processo, os seus honorários vão ser afetados pelo resultado daquele processo. Outra forma de você fazer parceria também, de acordo com relação ainda ao recurso financeiro, é você cobrar um percentual do valor que o cliente vai pagar. Isso é um acordo entre as partes, mas de qualquer forma, aquela pessoa que está te contratando, ela não vai precisar despender um valor dela do escritório, do caixa do escritório para poder te pagar. Quando você faz a parceria, você pode elevar os seus honorários, você pode cobrar mais, porque você está correndo risco junto, mas a pessoa que está te contratando também não vai precisar desembolsar nada. Então, é o equilíbrio
de relações. Um outro motivo que faz a parceria ser útil, ser agradável, ser boa para as duas partes, é a confiança e a imagem. E quando eu falo em confiança e imagem, vocês podem entender isso de forma ampla. O advogado só vai querer fazer parcerias com advogados realmente comprometidos e de confiança. E como é que você pode demonstrar isso? Primeiro é se especializando em sustentações orais, fazendo sustentações orais, levando resultado. O advogado precisa ter a tranquilidade de que você vai realizar a sustentação oral como se fosse ele. Afinal, você é parceiro, você precisa daquele resultado. Os seus honorários dependem disso, então ele tem que ter a confiança de que você vai realizar toda aquela sustentação oral e que ele não precisa ficar observando se você vai fazer ou não. Que ele pode ficar tranquilo de que você vai se dedicar tanto quanto ele. Porque observe, se você faz a parceria só para realizar a sustentação e o advogado está cuidando de outras questões, de outras coisas, ele vai ficar tranquilo, ele precisa confiar em você, ele precisa ficar tranquilo de que aqueles processos vão ser bem cuidados, que você vai fazer a sustentação oral com dedicação. Gente, muitas vezes a sustentação oral é o parafuso que você aperta que faz a diferença naquele resultado final do processo. Muitas vezes é a garantia do honorário de sucumbência. Muitas vezes a sustentação ali você está fazendo somente para manter a sentença, para garantir a sucumbência. Isso tudo eu falo aqui nas aulas que eu falo sobre pilares de sustentação oral, sobre script de sustentação oral, sobre prospecção de clientes. Então você pode ficar à vontade que nós temos várias outras aulas. Nessa eu vou focar na questão da parceria para ser mais didático e objetivo. Então a questão da confiança ele só vai fazer a parceria em você se ele confiar que realmente você sabe o que você está fazendo. Ele não vai confiar isso a outra pessoa, porque a sustentação oral é o momento da argumentação, é o momento que você está se posicionando enquanto advogado daquele escritório, é o momento em que você está colocando a sua imagem, você é a cara daquele escritório, você está representando aquele advogado ou aquele escritório, você é a cara daquele escritório naquele momento, na turma recursal. Então é preciso que o advogado tenha confiança em você e na sua imagem profissional. Você não pode fazer a sustentação oral de forma desleixada, você não pode ser ríspido. As pessoas têm que ter uma boa impressão, a sua aparência profissional conta muito, porque se ele percebe que essa parceria está minimizando, está inferiorizando de alguma forma a imagem do escritório, a parceria não vai se subsistir. Você pode até ter uma oratória excelente, mas se você não conduzir essa sustentação com confiança e com uma imagem profissional adequada, isso não vai ser bom para a parceria. Ele vai desfazer para fazer parceria com outra pessoa. Então, o motivo que ele te procura é a confiança que ele tem com você, a sua imagem profissional e o que você pode agregar para aquela parceria. Um outro motivo é a dificuldade de falar em público. Gente, pode parecer óbvio, mas não é. A oratória jurídica não é intrínseco à advocacia. Tem muitos colegas advogados que têm reais dificuldades de falar em público. Tem colegas que mesmo treinando, ainda se consideram muito tímidos, né? Ainda ficam muito envergonhados de realizar essa diligência. E está tudo bem. Eu, particularmente, tinha muita dificuldade, fui me desenvolvendo com o tempo porque eu gosto. É uma diligência que eu gosto de fazer, eu acho que dá muita visibilidade, eu acho que você consegue mostrar seu potencial, então eu me dediquei. Era uma coisa que era o meu elo fraco e eu tornei esse elo fraco, eu tornei a sustentação oral como o meu elo mais forte. Hoje é a habilidade que eu mais gosto de fazer, né? A habilidade que eu sou mais treinada, não que eu seja melhor, mas que eu estou mais treinada. Eu era uma pessoa muito insegura e o fato de eu realizar muitas sustentações orais me fez ter mais segurança na minha própria advocacia. Então tem colegas que não vão querer fazer a sustentação oral, que vão se sentir tímidos e tá tudo bem. Ele prefere peticionar, ele prefere ficar interno, ele prefere ficar interno no escritório, atender o cliente, organizar, fazer a gestão do escritório, e ele prefere contratar um parceiro que faça a sustentação oral. Muitas vezes aquela parceria não vai ser só para a sustentação oral, vai ser para toda a parte externa. Então, em vez de você só fazer a parceria para a sustentação, você pode fazer toda a parte externa, audiência, despacho para o juiz, e aí o seu percentual dentro daquela parceria vai ser ainda maior, o seu ganho dentro daquela parceria, a sua importância dentro da parceria vai ser ainda maior. E quanto mais importância, mais valorização. Então, parece óbvio, mas muitos advogados ainda têm sim a dificuldade de falar em público. Ainda existe um mito do orador profissional. Muitos colegas acreditam que você tem que fazer uma palestra, que você tem que ser um orador excepcional para fazer uma sustentação oral. E não é bem assim. Eu vou falar com vocês também em outros vídeos que a gente vai falar sobre oratória, que
Oratória é uma habilidade que pode ser treinada. E quando você busca o treino, você melhora e você pode proporcionar isso. Então, você, com essa habilidade, você pode se destacar dentro da parceria e oferecer essa habilidade para poder fazer boas parcerias com pessoas que estejam dedicadas à parte interna e você dedicada a essa parte externa. Um outro motivo para a parceria é a localização. Gente, a localização aqui faz com que você amplie o seu olhar, porque você pode fazer parcerias no interior e também em outros estados. Por que isso acontece, gente? A sustentação oral ela é feita na turma recursal e a turma recursal fica na capital. Aqui no TJ Bahia, né, eu estou aqui em Salvador, a turma recursal fica aqui em Salvador. Eu já tenho muita facilidade de fazer sustentação oral e já fazia sustentação oral nos meus processos e como correspondente de outros escritórios. Acabei ampliando o meu campo de atuação para realizar sustentação oral também para escritórios que ficam no interior da Bahia, porque é muito melhor para o escritório contratar alguém de confiança ou fazer parceria com alguém de confiança, certo? Quando eu falo contratar, entenda correspondente, mas aqui eu vou focar na parceria, porque ele pode contratar e pagar preço fixo, como eu falei no início, mas a parceria para ele vai ser melhor porque ele tem esse giro de caixa e porque você vai se dedicar mais ao processo. Porque quanto mais você se dedica, mais processo você tem. Para ele não é interessante se deslocar do interior da cidade onde ele está, onde ele tem os clientes dele, onde ele está resolvendo outras questões, para poder vir para a capital fazer a sustentação oral. E muitas vezes não é interessante para ele contratar um correspondente jurídico, porque aquela demanda é uma demanda específica, é uma demanda complexa, que ele quer que uma pessoa faça com zelo, com dedicação, ele quer que a pessoa faça como se fosse ele. Então ele não vai simplesmente entrar na logística, contratar um correspondente jurídico e pedir para que faça a sustentação oral dele. Ele quer uma pessoa realmente de qualidade, uma pessoa que ele tenha confiança e que vá fazer a sustentação oral e que ele fique lá despreocupado, que ele possa focar em outras coisas e que fique despreocupado. Da mesma forma, os escritórios ou advogados de outros estados. Muitas vezes eles têm a demanda aqui no local que você atua e eles precisam de alguém de confiança para fazer essa parceria, para fazer essa intermediação. Porque você já conhece, você já atua na turma. Ele precisa de alguém de confiança. Muitas vezes ele não sabe nem qual é o procedimento. Se você faz no presencial, você sabe que horas começa, que horas termina. Você sabe qual o sistema adequado para você utilizar o ProJude, o processo virtual. Muitas vezes, quando o escritório é de outro estado, ele não tem essa familiaridade. Ele prefere fazer parceria com pessoas que vão realizar isso e que possam depois dividir o resultado com ele, sem ele precisar desembolsar aquele valor. Um outro motivo para a parceria é o foco em outras demandas. Quando eu falo foco em outras demandas, é porque o escritório muitas vezes não atua só com juizado, atua com outras coisas. O escritório pode ter vários campos de atuação. E aí, quando chega uma demanda do juizado, aquele advogado, né, aqueles advogados, não querem parar o que estão fazendo ali, não querem parar de dar atenção a processos que para eles pode ser mais interessante, e eles preferem fazer parcerias e delegar essa função de acompanhar o processo no juizado para outra pessoa. Quando eu falo acompanhar, gente, é aquilo que eu disse antes, você pode fazer toda a diligência externa ou pode focar na sustentação oral. Por que eu foquei na sustentação oral? E eu vou falar um pouco mais abaixo. Porque quando você começa a fazer sustentação oral, você tem que ficar um tempo assistindo às sessões das turmas recursais. Quando você assiste, você está aprendendo, mas também você está disponível para fazer mais sustentações orais. Então, quanto mais tempo eu passar lá e puder fazer mais sustentações orais, é melhor. Quando você foca na parceria, você fica naquele ambiente sem precisar sair, sem precisar se deslocar. Eu, inicialmente, foquei no juizado, então eu tenho meus processos do juizado, eu posso fazer correspondência no juizado e estou focada na turma recursal. Então, quando eu for ao juizado, eu tenho tempo de resolver as minhas demandas e depois eu foco na turma recursal. Eu entro na sessão, quando era presencial, eu entrava na sessão e ficava lá a tarde toda, porque eu sabia que eu iria realizar várias sustentações ali, que eu já tinha feito as minhas demandas da manhã, eu já tinha resolvido tudo, eu podia focar. Você pode adequar, a depender da quantidade de parceiros e da quantidade de sustentações que você tem. Quando você foca nisso, quanto mais você faz uma atividade, melhor você entende sobre ela. Quanto mais você entende sobre ela, mais resultado você tem. Quanto mais resultado você tem, os parceiros te indicam, quanto mais indicação, mais processo, mais trabalho, e isso é um ciclo maravilhoso que você vai ampliando a sua atuação. Então,
O advogado pode estar focado em outras demandas, ele pode estar focado lá em direito de família, em tributário, não sei, em várias outras coisas. E ele quer delegar, ele quer aparecer uma demanda lá de juizado, ele já fez audiência, ou então ele é um escritório grande que tem um advogado para fazer audiência e outro para fazer sustentação oral. Você, quando se especializa, pode ser esse advogado que vai fazer a sustentação oral. Você pode fazer a parceria e você ficar encarregado só dessas demandas, só da segunda instância. Com relação aos juizados do interior, só voltando um pouco para vocês entenderem melhor, nos juizados do interior, o advogado acompanha todo o processo em primeiro grau. Quando o processo sobe para a turma recursal, que tem um recurso, aí você pode fazer a sustentação oral e dar todo o acompanhamento na turma recursal. Qual é o acompanhamento que você pode dar? Você pode despachar com o juiz, se demorar para marcar a sessão, você pode ir lá, despachar, pedir para marcar a sessão, conversar com o assessor, fazer o requerimento de sustentação oral, que é importantíssimo, que às vezes é esquecido, a pessoa não sabe qual é o prazo, como é que faz, qual é o link que tem que clicar, coisas específicas que você faz que aquela pessoa não sabe. Então, quando você se disponibiliza a fazer essa parceria, você cuida de toda essa parte, não só da sustentação oral em si, daquela diligência, mas tudo que circunda a sustentação e também do posterior. Depois da sustentação vai ter a publicação do voto. Se demorou, você vai lá diligenciar. Depois que publica o voto, o processo volta para a vara de origem. Você pode ir lá impulsionar o processo, pedir para descer. Você pode demonstrar, ser ágil nesse sentido, que isso só alavanca o seu potencial e faz com que você seja ainda mais importante dentro da parceria. Quando você foca em uma diligência, e eu repito, quando você foca em uma diligência, mais coisas você sabe sobre ela. Quanto mais coisa você sabe sobre ela, mais resultado você tem, você fica conhecido na turma recursal, as suas diligências são atendidas com mais facilidade. É muito bom quando a gente vai fazer uma sustentação oral e o juiz reconhece a gente pelo nome. O juiz sabe o tipo de trabalho que a gente faz, o juiz dá credibilidade ao que a gente fala porque você atua ali sempre. Então, esse fato de você levar credibilidade, de você ser especializado nessa demanda, pode sim atrair vários bons parceiros. Um outro motivo para você fazer a parceria é o foco em outras etapas do processo. Não só em outras demandas, como eu falei, tem relação com outras demandas, porque o escritório pode ter várias demandas de vários tipos, como eu falei, mas também o escritório pode atuar só no juizado. Aquele escritório pode atuar só no juizado, mas o advogado está focado em atender o cliente. O outro advogado está focado em fazer só as audiências. Tem muita audiência para ele fazer, então ele não pode fazer audiência e sustentação oral, porque isso vai conflitar e vai acabar havendo prejuízo. Então, a parceria para cuidar da sustentação oral é bem-vinda. Lembrando que vocês, enquanto advogados, enquanto parceiros, vocês vão poder negociar o percentual de cada um de acordo com o que cada um faz dentro daquela parceria. Tá certo? Se você é mais importante, o seu percentual vai ser maior. Se o que você faz vai gerar mais relevância, o seu percentual vai ser maior. Se não, não, vocês são colegas, vocês podem fazer esse acordo. Tá? O mais importante para a parceria é que vocês tenham objetivos comuns, ou seja, que vocês se dediquem ao processo como se fossem donos, realmente donos, as pessoas que estão no processo, independente se uma ganha 5% e a outra 95%, os dois são donos do processo e os dois, o resultado depende da atuação das duas pessoas. E é assim que funciona uma parceria, independente do seu percentual, independente do ponto que você vai atuar. E lembrando mais uma vez, quanto melhor for a sua atuação, mais indispensável você fica para aquela parceria. Porque quanto mais ele confia em você, menos ele vai querer saber sobre aquilo. Se eu já tenho uma pessoa para fazer sustentação oral e ela está fazendo bem, está trazendo resultado, eu vou deixar ela resolver tudo lá, eu não vou querer nem saber como é a sustentação na turma recursal. Essa pessoa vai cuidar de tudo e eu vou ficar aqui tranquilo para prospectar meus clientes, para prospectar minhas demandas, para peticionar e para ficar tranquilo. Tá certo, gente? Esse é um motivo muito bom para a parceria. O outro motivo é que a pessoa não tem tempo de acompanhar sessões. Como eu disse no início, para você fazer uma sustentação oral, querendo ou não, você tem que disponibilizar tempo para assistir a sessão, né? Vamos supor que você tem, mesmo que você tenha somente uma sustentação naquele dia, né? Vamos supor que você vai fazer você fez uma parceria agora e você fez uma parceria de um processo em que a sua função na parceria é realizar a sustentação oral. Você é especialista na sustentação oral. Chegou o dia da sustentação, você se preparou, você treinou, você estudou todo o script, tá? Nós temos uma aula sobre script e você vai fazer a sustentação oral. Você vai chegar com antecedência, porque a sessão
começa às 9 horas, você vai sentar e você vai aguardar a sua vez. Enquanto você está aguardando, você está fazendo um network, você vai estar conhecendo outras pessoas, você está assistindo a sessão, você está conhecendo o magistrado, conhecendo os servidores, mas também você está dispondo do seu tempo. É por isso que a sustentação oral não é simplesmente o ato de ir lá sustentar. Você se disponibiliza não só a ficar lá esperando a sua vez, porque você tem que ficar aguardando a sua vez de sustentar. Muitas vezes não dá tempo de você fazer outra coisa, porque se você sair, você pode perder a oportunidade, a depender da dinâmica da turma recursal, da sessão. Você tem que ficar ali o tempo todo para você não perder a oportunidade. Então, você disponibiliza também o seu tempo. E muitas vezes quem vai te contratar não tem esse tempo, que ele está atuando em várias frentes. Então, é muito melhor fazer uma parceria com uma pessoa que só vai fazer isso, porque a pessoa já está lá. A pessoa já faz sustentação oral para ela, já faz sustentação oral para esse outro advogado, então eu vou fazer uma parceria também com ela, porque ela já faz também a sustentação oral dos meus processos. Isso é muito interessante para ela, porque se já tem a confiança, é o que eu falei, se já tem a confiança, principalmente se já tem indicação de outros colegas, essa parceria vai ser super positiva e super bem-vinda. Um outro motivo para você fazer parceria é que você conhece os entendimentos do magistrado. Por conta disso que eu falei, por conta de você assistir, por conta de você assistir muitas sessões, de você estar sempre na turma, de você estar sempre ali naquele ambiente, você tem um entendimento geral sobre o que os magistrados pensam. Você sabe, você conhece os magistrados pelo nome, você sabe qual magistrado compõe cada turma, você entende como eles pensam, você pode traçar, aliás, você pode não, você deve traçar estratégias diferentes para a sua sustentação oral, de acordo com qual a turma o seu processo está. Isso tudo é um entendimento prático que você só tem na vivência quando você assiste. Então, quando você está lá, na verdade, você está dispondo do seu tempo, você não está perdendo tempo, porque você está aprendendo, você está absorvendo muito conteúdo valioso. Todo o conteúdo que você absorve na turma recursal é transformado em conhecimento para você colocar nas suas petições iniciais, ou então para você levar para o seu próprio parceiro. Se você faz uma parceria só para sustentar, na próxima vez que você for renovar essa parceria, ou então que você for conversar com o seu parceiro, dar um feedback sobre o que está acontecendo, você pode falar para ele tudo que está acontecendo na turma, quais são as demandas mais corriqueiras, quais são os documentos que ele tem que juntar naquelas demandas. Você começa a levar informações atualizadas sobre as demandas que estão acontecendo, passa a dar dicas, porque você está ali, você tem esse conhecimento prático. Não adianta a gente protocolar um processo e acompanhar o processo no juizado durante vários anos, não, que é até rápido no juizado, mas durante 1 ou 2 anos, se chegar no momento da sustentação oral e você perceber que não tem um documento específico, porque a sustentação oral também não faz milagre, mas quando você passa a fazer sustentações orais, você tem a noção de todos os documentos que os magistrados da turma recursal consideram como imprescindíveis para aquela demanda. Você pode prover melhor o seu processo, você pode atender melhor o seu cliente, você pode dar, inclusive, dicas para ele de onde ele pode localizar aqueles documentos, facilita muito a sua argumentação, o seu peticionamento, você vai direto ao ponto, você fica, inclusive, mais objetivo. Objetividade. Eu aprendi muito a questão da objetividade na turma recursal como um todo, no juizado como um todo, realizando sustentações nas turmas recursais. Porque muitas vezes os advogados do juizado são muito prolixos sem necessidade, quando apenas basta você apontar alguns pontos e juntar provas. Provas, provas e provas. O que eleva o seu processo, o que faz você ter êxito, são as provas, e a sustentação oral é a diligência que vai clarear essas provas para o juiz, que muitas vezes não dá tempo de ver tudo. Então, essa parceria é muito bem-vinda, porque quando você é especialista, você tem esse entendimento geral, você conhece o pensamento deles e você pode traçar estratégias. Um outro motivo para a parceria é que, às vezes, o advogado não conhece as ferramentas, não conhece o sistema. Pode parecer óbvio também, mas não é. Como eu falei anteriormente, tem muitos advogados que atuam em outras esferas, na esfera federal, enfim, família, com outros sistemas, e ele não está adaptado, adequado ao sistema do juizado. Aqui no TJ Bahia, nós usamos o ProJude para os processos do juizado, e também tem o PJE para os processos que vêm do
é juizado adjunto, ou seja, quem faz a sustentação oral ainda tem que ter um pouco de conhecimento sobre o PJE, porque em algum momento pode se deparar com processos que venham do interior que você precisa fazer a sustentação oral e que o sistema vai ser o PJE. Até nisso você pode esclarecer, porque muitos advogados do interior também não sabem que é um sistema diferente, que a forma de fazer o requerimento de sustentação é diferente, que você não precisa juntar petição, que tem um ícone específico para você fazer esse pedido, qual é o prazo. Gente, parece óbvio também, mas não é. Só quem lida diariamente com isso, só quando você se especializa e foca na sustentação ou em qualquer diligência, mas no nosso caso aqui, na sustentação, é que você aprende minúcias, tá? Tem advogados que não sabem o prazo de requerimento para sustentação oral no juizado e tá tudo bem, porque muitas vezes aquele advogado não tá atuando ali. Mas se você pode oferecer esse serviço de qualidade, por que não fazer parcerias com esta habilidade? Por que não você fazer parcerias com profissionais que têm o entendimento que lhe falta? Na verdade, o principal da parceria é isso, você buscar essa complementação. Eu já recebi processos de escritórios que me contratavam como correspondente e que não tinha o pedido de sustentação oral. Eram escritórios de outro estado. Acredito que eles não sabiam como era o procedimento, perderam prazo. Quando o processo chegou até mim, quando estava próximo, e eu também não vi, inexperiência minha naquele momento, também não vi, perdi o prazo, não pude fazer a sustentação oral, e naquele momento foi ruim para mim e para eles, porque eu estava trabalhando pela correspondência, eu ia ganhar um valor fixo pelas sustentações orais, não recebi o meu valor, e eles também não tiveram a sustentação, que seria muito importante para os processos deles naquele momento. E aí foi uma falha minha também, porque naquele momento eu era inexperiente. E quanto mais você faz, mais você aprende. Nunca mais eu errei isso. Inclusive, meus parceiros, meus clientes, é uma das coisas que eu falo em primeiro lugar. Não percam o prazo de requerer a sustentação oral, porque a nossa parceria existe para isso. E se você é o parceiro, é a sua obrigação lembrar, é a sua obrigação requerer, fazer o requerimento, estar em cima do processo, porque o processo também é seu. A sustentação oral é muito importante para você e mais ainda para o processo como um todo. Então, tem muitos advogados que não sabem, não têm esse entendimento, principalmente agora, na videoconferência, nós estamos na pandemia. Tem colegas que não sabem mexer na plataforma. Aqui no TJ Bahia nós utilizamos o LifeSize. Então você precisa se cadastrar no LifeSize, precisa colocar o link no Projude, no processo do Projude, precisa juntar o subestabelecimento, né, se você não é o advogado principal. Tem todas essas questões que envolvem essa diligência, que muitas vezes o seu colega não sabe. E tá tudo bem, porque ele não atua ali, mas você que é especialista, quando você leva esse conhecimento para ele, você se torna um advogado indispensável. Quantas e quantas vezes colegas meus, que eu conheço, que têm proximidade comigo, me ligam para perguntar, doutora, qual é o prazo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Normal, porque você começa a se destacar como um profissional que atua muito naquela área. Então, você vai passar a ser referência, você vai tirar dúvida de outros colegas, e isso é muito bom. Eu, particularmente, adoro. Quanto mais eu estudo sobre isso, quanto mais eu faço, mais eu gosto de fazer. Esse é um dos motivos. E agora, nós vamos falar sobre oportunidades. Nós tivemos aqui vários motivos, né? Tem vários motivos para você realizar uma parceria para a sustentação oral. Mas esses motivos também geram oportunidades, né? E aí nós precisamos falar também sobre isso, sobre essas oportunidades. Com relação ao recurso financeiro que eu estava falando antes, que na parceria você trabalha junto com o seu parceiro, você pode fazer uma parceria para você receber um percentual ao final da demanda. Embora você tenha que esperar um pouco, você ganha mais. Você tem a oportunidade de ganhar mais e conhecer melhor o seu parceiro. Gente, por que eu falo nisso na oportunidade de você ganhar mais? Porque, obviamente, que se você vai receber no final da demanda, você vai cobrar um percentual que vai lhe gerar um valor muito maior do que se você fosse fazer correspondência, que você ia fazer e receber naquele momento. Se você vai esperar, se você vai correr o risco, você também tem que receber um valor compatível. Gente, em outro momento nós vamos falar especificamente de como fazer essas parcerias, de como você fazer esses contratos, como você analisar a complexidade dos processos, porque para você definir o seu percentual dentro da parceria, você tem que analisar a quantidade de processos, complexidade dos processos, qual a sua atuação, quanto tempo você vai despender para fazer aquilo, quantos dias diferentes são, quantas sustentações por dia você tem. Isso tudo lhe ajuda a pensar sobre o seu percentual na parceria, se você vai fazer uma parceria, ou então quanto você cobrar na correspondência. Nós vamos falar em um vídeo específico sobre isso.
Mas uma das oportunidades de você fazer parceria é essa. Você pode valorizar o seu trabalho, você pode cobrar mais e você pode conhecer melhor o seu parceiro. Tem muitas e muitas parcerias, a maioria das parcerias que eu tenho, e eu acredito que seja assim, como a parceria é um trabalho de confiança, você não faz só um processo, você não faz parceria para um processo, você faz parceria para mais de um processo. E aí, quando você realiza a sustentação oral, da sustentação oral até o recebimento daquele alvará, você tem várias sustentações aqui para fazer concomitantemente. Quando você vai receber os seus honorários, o seu parceiro consegue visualizar, né? Consegue perceber que a sua sustentação oral realmente fez diferença, porque no juizado as coisas são mais céleres. E aí você consegue conversar com ele, dar um feedback, buscar resultado. Se foi bom ou foi ruim, você pode ajustar. Vocês ficam mais próximos, você tem uma relação mais próxima com o seu parceiro. Você pode entender qual é o objetivo real daquele escritório. Às vezes o escritório chega para você com demandas grandes, mas que os danos morais são pequenos. E aí, cabe a você pensar se vai ser bom essa parceria ou não. Nós vamos conversar depois sobre isso, mas pode ser que sim. Embora você tenha processos ali que você vai ter danos morais de 3, 5 mil reais, que você vai cobrar um percentual sobre isso, você tem uma quantidade grande e você consegue entender melhor como funciona o escritório, como funciona seu parceiro, quais são os objetivos, o que ele quer mesmo, é o dano moral ou ele está mais preocupado com a multa, ou ele está mais preocupado com o dano material, o que é mais importante para esse cliente, qual é a demanda que ele está me trazendo mais, é a demanda de manutenção de sentença ou a demanda de reforma de sentença. Você consegue estreitar os laços e adequar o seu serviço, prestar cada vez um serviço melhor. Uma outra oportunidade que surge a partir das parcerias e a partir também da confiança que você leva e você traz com a parceria é a oportunidade de indicação. Quando a pessoa confia em você, ela vai te indicar para vários outros parceiros. Até porque parceria não tem exclusividade, tá? É um requisito básico para mim, inclusive, é não ter exclusividade. Eu gosto de ser autônomo. Então, quando você faz uma parceria bem feita, ele vai te indicar. E uma indicação é poderosíssima. Uma indicação é a melhor prospecção de clientes que tem, porque a pessoa que recebe essa indicação, ela já quebrou todas as objeções sobre o seu trabalho. Ela já sabe que o seu trabalho é bom, porque ela veio de uma indicação forte, de um advogado conhecido, de um advogado que ela respeita. Então, quando ela tem uma indicação do seu trabalho, quando a pessoa fala, essa pessoa realmente é especialista em sustentação oral, essa pessoa está lá na turma recursal todo dia, ela sabe o que ela está falando. Essa indicação é poderosíssima. Então, quando a pessoa vem até você para falar sobre parceria, ela não vai discutir mais valores. Ela vai ver se ela pode ou não pagar o preço de estar com você na parceria, porque ela sabe que seu trabalho é bom e ela sabe o resultado que você leva. Então, a confiança da parceria, a imagem, a fidelização do cliente gera também novas oportunidades, gera muita e muita indicação. Já trabalhei com parceiros que tinham processos pequenos, mas o meu trabalho com eles foi tão bom, foi tão proveitoso para nós dois, que nós fidelizamos de uma forma que ele passou a me indicar tantos outros parceiros, que hoje em dia a minha parceria com ele é muito mais pelo que ele representa para mim ao longo da minha história, da minha advocacia, do que pelo proveito econômico, porque é uma pessoa que sempre acreditou no meu potencial, e é isso que você tem. Parceria, confiança, as pessoas acreditam no seu potencial e divulgam o seu trabalho. Essa indicação é poderosíssima. Outras oportunidades que tem é que quando você faz sustentação oral e quando o seu colega tem dificuldade de falar em público, você pode treinar ainda mais. Sustentação, como eu falei, é um tipo de diligência que quanto mais você faz, mais você aprende e você treina a sua argumentação. A argumentação na sustentação oral é um requisito que você tem que estar sempre avaliando, repensando. A sua argumentação de agora não vai servir para o ano que vem. Porque o ano que vem já vão ter documentos diferentes, a contestação já vai ser diferente, tudo vai ser diferente. Embora você pense que a demanda é a mesma, mas o entendimento muda, certo? Principalmente se você está em defesa do consumidor. As demandas são muito latentes, muito voláteis. A turma recursal às vezes muda o entendimento, a depender se você tem demandas contra
empresas muito grandes, concessionárias de serviço público, eles também têm os advogados que vão fazer sustentação oral dele e eles também estão se especializando naquilo. Então você sempre tem que estar revendo a sua argumentação. É a oportunidade de você treinar, de você sempre estar falando, estar se comunicando, estar levando o seu potencial, estar alavancando sua carreira. É muito bom, é muito bom. Você sempre está praticando essa oratória jurídica. Uma outra oportunidade que surge também a partir das parcerias é a oportunidade de você ampliar o seu campo de atuação. Como eu falei, quando você faz parceria com colegas do interior, com colegas de outros estados, você começa a ampliar. Né? E uma vez que você faz essas parcerias, e você fideliza e eles te indicam, isso só tende a ampliar e aumenta o seu campo de atuação, aumenta ainda mais o seu campo de atuação. Lembrando, gente, que como eu sempre falo, a restrição do seu trabalho está na sua cabeça, certo? Você é advogado, você tem uma OAB, você tem uma expertise. Se você não tem, você pode ter se você quiser. Se você tiver essa habilidade, você só precisa aprender a como atuar com essa habilidade. Colocar ela em campo, praticar, levar o melhor resultado. Quando você tem a confiança do seu cliente, você só vai expandir. A advocacia é plantio e depois colheita. Você não vai sair agora e fazer uma sustentação oral de 100 mil reais, 200 mil reais no juizado. Você vai fazer pequeno e depois você vai crescer. É assim que acontece. Você ganha a confiança do seu cliente para depois o seu cliente te passar as demandas complexas. Para depois as pessoas indicarem você para causas melhores, para situações em que você vai ter a oportunidade de ganhar mais. É assim que funciona, é normal. Outras oportunidades que vêm a partir da parceria é que você foca no juizado, né? Você já está no juizado, como eu falei, você já está no juizado fazendo os seus processos, você vai focar ainda mais, porque você não precisa sair daquele ambiente. E isso é maravilhoso, porque no início da carreira a gente fica meio barata tonta indo para um monte de lugar ao mesmo tempo. Quando você foca no juizado e foca na sustentação oral, vai ter dia que você vai passar o tempo todo só na turma recursal, diligenciando seus processos e indo nos gabinetes para poder despachar. Agora estamos na videoconferência, temos que fazer tudo virtualmente. Mas ainda assim, você tem que disponibilizar um tempo para fazer a sustentação oral. Mesmo virtual, você tem que estar em casa, num ambiente silencioso, com a internet boa, para você fazer. Então, você está focado naquilo, você tem que estar focado no que você vai fazer, certo? E quanto mais focado, mais você aprende. Uma outra oportunidade é focar na sustentação, como eu falei, você foca no juizado e quanto mais parcerias você acha para fazer somente sustentação, mais sustentação você faz. É um ciclo, tá, gente? Quanto mais você sustenta, melhor você fica e mais parcerias para sustentar você acha. Não tem como ser diferente, é assim que acontece. Uma outra oportunidade é a oportunidade de fazer network. Quando você está fazendo sustentação oral, principalmente presencial, que você vê os seus colegas, que você tem a oportunidade de se comunicar, de conversar, você tem esse network mais forte. Mas ainda assim, mesmo agora no virtual, que você está assistindo pelo YouTube, você vê os advogados fazendo, você consegue perceber quais são os advogados que são realmente comprometidos. No momento de fazer a parceria, os colegas estão analisando a sua postura, a sua argumentação. Daquela argumentação, daquela sessão, podem surgir várias parcerias. Tá? Então você está sendo visto. Quem te contrata está sendo visto. Se você faz correspondência, quem te contrata está sendo visto. O parceiro que está em casa, está diligenciando, está peticionando, ele pode estar te assistindo para saber se realmente você está se dedicando àquela parceria como você deveria. Então é um momento de você fazer network, de fidelizar seu cliente, mas também um momento de você mostrar serviço, de você se dedicar ainda mais. Tem a oportunidade também de prestar consultoria, porque como eu disse, você fica na turma recursal durante um bom tempo. Quando você faz sustentação oral, você fica um bom tempo na turma recursal, você aprende muito sobre muitas demandas, muitas questões, e você pode levar essas informações frescas para o escritório, para o seu parceiro, e dali podem surgir outras demandas que você vai realizar também a sustentação oral. Certo? Inclusive, tem demandas em que você pode realizar duas sustentações orais no mesmo processo, uma na fase de conhecimento e outra na fase de execução. Tudo isso porque a parceria se desenrolou, porque você fidelizou, porque ele confia tanto para fazer aquilo, que você já faz a primeira sustentação oral e já marca quando é que vai ser a segunda, já lembra ele das petições que ele tem que juntar, já lembra o seu parceiro que ele precisa estar peticionando e informando do descumprimento de alguma multa, se houver. Você começa a fazer parte. Na parceria, você está ali íntimo do processo. Embora seja a sustentação oral o foco,
Você está íntimo do processo. Porque você fez a sustentação, você está íntimo, você sabe tudo o que está acontecendo. Então, você pode prestar uma consultoria. É como se você fizesse uma consultoria, porque você sempre está dizendo a ele, ó, essa demanda está em alta, você precisa editar esses documentos, está tendo muita demanda assim, assim, assim. Você está observando que isso está acontecendo? Está chegando esse tipo de cliente no seu escritório? Tá? Você alerta ele sobre questões. Olha, a turma está decidindo isso, isso e isso. Ou então, essa demanda e essa está sendo improcedente. Não perca tempo com isso, tá? Você é o advogado que leva as informações atualizadas. E uma outra oportunidade também é a oportunidade que você tem de fidelizar. Gente, quando o advogado confia em você, pode parecer óbvio também, mas não é. Alguns advogados acham que não. É por isso que eu sou uma defensora da sustentação oral de qualidade, de você fidelizar e fazer com dedicação mesmo, sabe? Eu vejo muitos colegas fazendo por desleixo e isso acaba com a sua imagem profissional. Então, você fideliza o seu cliente. Tem clientes que chegam até a mim que não sabem mexer no ProJude, que não sabem mexer no Lifesize, eles querem que eu tome conta dessa parte. Com você vai ser igual. Mesma coisa, quando você se especializa, o cliente esquece daquela diligência, passa para você e você vai resolver tudo. E você passa a ser um advogado indispensável para aquela parceria. Você fideliza o seu cliente e aquilo ali é muito positivo. Gente, essa era a aula que eu queria dar hoje, para falar sobre oportunidades na parceria, sobre motivos de você fazer uma parceria. Eu espero que tenha agregado valor. Deixa aqui seus comentários, certo? Sugestões, me segue nas redes sociais, fala comigo no direct, que eu vou ter o maior prazer em te responder. E muito obrigada por ficar até aqui. Até a próxima aula.